Tudo bem? Hoje vou gravar para vocês o segundo vídeo sobre o xadrez. Nesse segundo vídeo, nós vamos aprender as técnicas de ataque das peças do xadrez. No primeiro vídeo aprendemos sobre as movimentações e agora as técnicas de ataque, tá bom? Oi, turma! No primeiro vídeo sobre xadrez, o tio explicou as movimentações de cada peça, certo? Somente as movimentações simples, né? Como que elas andam, como que elas se deslocam. Hoje eu vou falar sobre os ataques, as maneiras de atacar, de comer outras peças, né? Movimentações, então, de ataque, tá bom? Então eu vou começar falando sobre o peão, tá bom? A movimentação do peão, para ele comer outra peça. Porque para ele simplesmente andar, ele anda para frente. Mas para ele come em diagonal, certo? Então, ó, se tiver uma pecinha preta aqui, nessa posição, ele pode comer em diagonal, certo? Mas se essa pecinha preta estivesse aqui na frente, ele poderia comer essa peça? Não poderia, tá? Ele poderia pular essa peça? Também não pode pular. Ele só pode andar se ele tiver livre. E para ele comer, ele só pode comer se a peça do adversário estiver na diagonal. Opa, se estivesse aqui. E aí a gente tira essa outra peça. Tudo bem? Aí agora, ó, eu vou tirar aqui o peão para mostrar a movimentação de ataque da torre, certo? A torre, ela anda sempre em linha reta, né? Como a gente viu no vídeo passado, ela vai lá na frente, depois ela pode vir pro lado, certo? E para comer, tio, como que ela faz? Vamos usar a nossa peça preta, nosso peão preto. Se o peão preto estiver lá atrás, por exemplo, lá no lugarzinho dele, ó. Ele tá lá paradinho no lugar dele. E se a torre estiver livre, não tiver nenhuma peça na frente dela, ela pode comer esse peão, ó. Ela vai lá na frente e come. Mas aqui tem outra torre, né? Menorzinha aqui, ó. Tem outra torre. Ela pode comer a minha torre. Certo? Tio, e se essa torre estivesse aqui, ó, aqui, e o peão preto estivesse aqui, de lado, ele poderia comer de lado? Pode. Ele está em linha reta. Então a torre se movimenta em linhas retas. Para frente, para o lado, para trás, tá bom? E o cavalo? O cavalo é a única peça do jogo que pode pular outra peça, tá? Então, se o peãozinho preto estivesse aqui, o cavalo poderia pular 1, 2, 3, 4 e comeria o peão. O cavalo ele anda 4 casas fazendo um L, certo? E o cavalo é a única peça do jogo que pode pular outra peça. Então, de novo, ó, 1, 2, 3, 4. Pulou. Comeu. E aí ele fica aqui. Tá bom? Vamos mostrar o bispo, certo? Vamos mostrar agora o bispo, que é essa peça aqui, ó, do lado do cavalo e do lado da rainha. O bispo só pode andar em diagonal. Então eu vou tirar aqui o peão para mostrar para vocês. Diagonal é aqui, ó. Então o bispo pode comer esse peão preto? Pode comer, porque está em diagonal. Eu vou voltar ele para cá. Ele pode andar até lá na frente? Pode andar até lá na frente. Para dar uma dica, ó. O bispo que tiver na casa preta, ele só pode andar nas casas pretas, ó. Ele tá aqui, depois na outra jogada ele pode ir pra cá, casa preta, tá bom? Então ele come a peça que tá em diagonal. E se esse peão tivesse aqui, ó, o bispo poderia comer ele lá? Sim, poderia. Mas só se ele tivesse totalmente com o caminho livre, ó. Tá vendo que ele tá livre? Se a minha peça tivesse aqui e a outra tivesse aqui, ele não poderia fazer nada, ó. Ele tá bloqueado. Certo? Depois vem a rainha. A rainha também é uma das... É a peça, né, na verdade, mais poderosa do nosso jogo. A peça de ataque mais poderosa do jogo é a rainha. Certo?
Então a rainha também só pode se movimentar se ela estiver livre. Se ela estiver com peças bloqueando ela, ela não vai fazer nada. Só o cavalo que consegue pular, lembra? Então, a rainha, ela pode andar em diagonal, como o bispo. Ela pode andar em linha reta, como a torre. Ela pode andar como o peão, né? Uma casa. Ela pode comer igual ao peão, em diagonal. Ela pode comer essa peça aqui em diagonal. Ela só não pode fazer o que o cavalo faz. Que o cavalo, lembra que o cavalo anda 1, 2, 3, 4? Isso a rainha não pode fazer. Então quer dizer que a rainha pode comer esse peão em linha reta igual a torre? Pode. Quer dizer que a rainha pode comer em diagonal igual o bispo? Pode. Opa. Quer dizer que a rainha pode comer uma casa em diagonal igual o peão? Pode. Ok? Pode fazer isso também. E o rei, tio? O rei é a peça mais poderosa em relação ao jogo, porque se o rei morrer, acaba o jogo, tá? Então a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado ao mexer o rei, tá? E como que o rei come? O rei come, ele anda, né, na verdade, uma casa somente, para frente, para o lado, para trás. E ele come também uma casa. Se tivesse esse peão bem aqui na frente dele, poderia comer? Poderia comer, tá bom? Se o peão tivesse aqui, poderia comer? Sim, mas só uma casa, ok? As outras peças aqui é outro bispo, outro cavalo e outra torre. São a mesma movimentação das outras que o tio explicou, beleza?